Dizem que são apenas símbolos. Mas se eu te dissesse que o dragão ainda está vivo, que ele não apenas existe, mas governa o mundo com mãos invisíveis, coroas escondidas, 7 cabeças, 10 chifres, diademas. Esses não são detalhes aleatórios, são códigos, são estruturas, são impérios mascarados de civilização. E o que dizer da estátua do sonho de Nabucodonosor? Será apenas uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Vem comigo nessa viagem cheia de revelações que impactam o mundo inteiro e mesmo você. Já te mostrei que a mulher de Apocalipse 12 representa o verdadeiro Israel, o povo negro. Já te revelei que o deserto, para onde ela fugiu, é a própria África, o refúgio preparado por Deus. Já compreendeste que os 1260 dias desse capítulo não são literais, mas representam 1260 anos de ocultamento e sobrevivência. Recebeste revelações profundas, provas históricas, bíblicas e espirituais. E agora que estás pronto para dar mais um passo em direção à verdade, vou te mostrar que o dragão de Apocalipse 12 é o mesmo sistema da estátua de Daniel 2, as mesmas forças, os mesmos reinos, a mesma missão: destruir a mulher e impedir a vinda do Messias. Hoje, vamos decifrar o DNA do dragão. Vamos abrir os olhos para os reinos do mundo e revelar que Roma nunca caiu, ela apenas trocou de roupa. Prepara-te para cair na toca do coelho profético e descobrir que a guerra espiritual é muito mais real do que imaginavas. Cinco. O dragão com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Quem ele realmente persegue? Apocalipse 12:3 declara: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Este não é um simples símbolo de fantasia. O dragão aqui representa Satanás e seu sistema mundial, um sistema espiritual e político, que historicamente se levantou contra o verdadeiro povo de Yah, Deus, operando através de impérios e nações para perseguir e tentar destruir o povo do Altíssimo, Israel. Mas atenção! Se você não entende quem é o verdadeiro Israel, o povo que fugiu para a África e que foi escravizado pelas nações, você também não entenderá quem é o alvo real do dragão. Descobre no canal todas as provas de quem é o verdadeiro Israel, se ainda não foi feito. Aprenderás que o verdadeiro Israel é composto pelos hebreus negros, dispersos e escondidos em África e pelo mundo. O significado da cor vermelha. A cor vermelha do dragão não é apenas simbólica, ela expressa sangue derramado, violência, guerra e domínio brutal. Mas também há um vínculo oculto com os impérios descritos. Egito, cor do deserto e do sangue dos bebês hebreus, Êxodo 1. Roma, o império se vestia de vermelho, símbolo dos Césares e das legiões. Vaticano, o cardeal usa o vermelho como símbolo de autoridade espiritual e martírio. Revoluções modernas como a francesa e o comunismo usam o vermelho como estandarte de dominação ideológica. A cor vermelha conecta o dragão com os símbolos e bandeiras de poder ao longo da história. É o sangue dos justos, mas também a cor dos que os perseguiram. As 7 cabeças, impérios que dominaram e perseguiram Israel. Essas 7 cabeças representam os grandes reinos históricos, os reinos e potências mundiais que exerceram domínio espiritual, político e cultural sobre Israel ao longo da história e que, em sequência, oprimiram, perseguiram e destruíram o povo de Israel desde o Egito até o Império Cristão Europeu. 1. Egito, opressão original, Êxodo 1, o primeiro sistema que oprimiu os hebreus. Aqui nasceu a nação de Israel como povo. Faraó tentou matar os meninos hebreus, um prenúncio do ataque do dragão à semente da mulher. 2. Assíria, 2 Reis 17. Levou cativas as 10 tribos do reino do norte, Israel, espalhando-as entre as nações. A primeira dispersão massiva. 3. Babilônia deportou Judá, 2 Reis 25. Destruiu Jerusalém e o templo, levando o reino do sul, Judá, ao exílio. É de lá que vem Daniel e Ezequiel. 4. Pérsia. Dominou os exilados Esdras, Neemias. Ainda que menos brutal, os persas controlaram os exilados. Foi preciso o edito real para reconstruir Jerusalém. 5. Grécia. Helenização forçada e perseguição religiosa, apropriação de saberes africanos, livro dos Macabeus, Daniel 8. Sob Alexandre, depois Antíoco Epifânio, impuseram o helenismo, profanaram o templo e tentaram apagar a cultura hebraica. 6. Roma. Império brutal e legalista. Mateus 27, Lucas 21.
Crucificou o Messias, destruiu Jerusalém e o segundo templo em 70 d.C. e espalhou os judeus negros pela África e outras regiões. Roma é a cabeça que viu o nascimento do Filho e tentou destruí-lo. 7. Vaticano e Europa cristã medieval, perseguição sistemática, cruzadas, Inquisição, expulsão dos judeus negros e o apagamento da verdadeira identidade israelita negra. O sistema religioso político que continuou a perseguição. Inquisições, cruzadas, colonização da África, conversões forçadas, expulsão dos judeus negros da Península Ibérica e do resto da Europa. Todas essas cabeças estão conectadas pela mesma missão: apagar o nome de Israel da terra e impedir a promessa messiânica como anunciado por Davi. Ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde, e desarraiguemo-los para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti, as tendas de Edom, e dos Ismaelitas, de Moabe, e dos Agarenos, de Gebal, e de Amon, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Síria se juntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Selá. Salmos 83, verso 1 a 8. É desta forma que a África, em particular os povos Bantu, não se lembram da sua verdadeira história e identidade. Se você chegou até aqui, é sinal de que este conteúdo está abrindo teus olhos. Mas ainda há algo que falta. Tu ainda não asseguraste o desempenho deste vídeo. A mensagem está forte, mas para ela alcançar mais almas, precisa do teu apoio. Inscreva-te agora no canal, dá o teu like, comenta com tua opinião, partilha com quem precisa despertar. Este gesto simples pode ser o estupim do despertar de milhares. O dragão não quer que essa verdade circule. Mas se você apertar esse botão agora, estará do lado da resistência, do lado da verdade, do lado do remanescente. O significado dos diademas, coroas de domínio espiritual e cultural. No Apocalipse 12:3, os diademas, coroas, sobre as 7 cabeças do dragão não representam apenas reinos políticos, eles simbolizam a autoridade espiritual, ideológica e cultural global. Cada uma dessas coroas indica que os impérios não dominaram apenas fisicamente, mas moldaram profundamente a consciência coletiva da humanidade. Esses impérios foram coroados com poderes que ainda influenciam o mundo. Controle da narrativa histórica. Reescreveram a história para ocultar a verdadeira identidade de Israel. Domínio da fé e da teologia. Impuseram doutrinas distorcidas sobre o povo de Deus. Formação de culturas colonizadas. Criaram sistemas de pensamento que marginalizam os povos de pele escura, especialmente os descendentes de Israel. A herança espiritual de cada império. O legado por trás da coroa. As práticas, as filosofias e os poderes espirituais. 1. Egito Antigo. Legou ocultismo profundo, astrologia, magia, culto aos mortos, estruturas iniciáticas e simbolismo místico, olho de Horus, pirâmides, Ankh. Sua influência é visível em sociedades secretas como a maçonaria e o rosacrucianismo. 2. Assíria. Foi um império brutal, especialista em deportações forçadas, assimilação cultural e terror psicológico. Legou técnicas de dominação e apagamento identitário. Seu espírito sobrevive em políticas coloniais de deslocamento e repressão de línguas e tradições nativas. 3. Babilônia. Introduziu o sistema talmúdico babilônico, que substituiu a Torá oral dos hebreus por interpretações rabínicas centralizadas, posteriormente adotadas pelo judaísmo farisaico. Também disseminou doutrinas esotéricas que influenciam correntes cabalísticas, gnósticas e herméticas no Ocidente. 4. Pérsia. Unificou o poder religioso e político num único centro, modelo que inspiraria o papado romano e califados islâmicos. Legou o sistema de controle teocrático e a noção de impérios justificados por missões sagradas. 5. Grécia. Responsável pela falsificação da história. Apropriou-se do conhecimento egípcio, mesopotâmico e hebreu e o reembalou como filosofia grega. Espalhou o ideal da supremacia branca europeia e criou padrões de beleza, ciência e civilização que excluíam africanos semitas originais. 6. Roma. Sistematizou a violência institucionalizada, sistema jurídico opressor, o culto ao poder ou ao império e a estrutura jurídica imperialista. Sua legislação, arquitetura e ideologia imperial ainda influenciam o direito ocidental moderno, a política e até o cristianismo institucional. 7. Vaticano. A Europa cristã medieval. Substituição teológica. Centralizou o controle espiritual global, apagando as origens hebraicas e africanas da fé. Cristianismo europeu universalizado. Controle espiritual global.
implementou a teologia da substituição, que afirma que a Igreja Europeia substituiu Israel. Conduziu cruzadas, inquisições e missões evangelizadoras que subjugaram povos africanos e indígenas. As 7 coroas representam um domínio totalitário sobre corpo, alma e mente, forjado ao longo dos séculos. O Egito deu os rituais secretos. A Assíria, a tática da opressão violenta e da assimilação. A Babilônia, os sistemas religiosos corrompidos. A Pérsia, o poder central teocrático. A Grécia, a filosofia enganosa e a estética racista. Roma, o império jurídico e militar brutal. O Vaticano, a falsa teologia globalizada. E todos esses legados estão vivos hoje, nos governos, nas igrejas, nas escolas e na cultura. Por trás das coroas do dragão estão as mentiras que o mundo aceitou como verdade. Os 10 chifres, nações cúmplices, envolvidas na escravidão dos hebreus negros. Os 10 chifres representam reinos menores ou poderes específicos que, sob influência do dragão, se tornaram cúmplices da grande obra satânica de destruição de Israel, a escravidão transatlântica, que retirou milhões de israelitas negros da África para o cativeiro nas Américas e Europa. Para ser mais específico, as 10 nações simbolizadas pelos chifres são aquelas que se tornaram extensões dos 7 impérios, adotando sua ideologia, espiritualidade corrompida e práticas destrutivas. 1. Portugal, iniciador da escravidão atlântica. Foi o primeiro a capturar israelitas negros nas regiões do Congo e Angola, documentado nos arquivos coloniais, justificando-a com teologia católica. 2. Espanha. Inquisição, conversão forçada e tráfico negreiro. Expulsou os judeus negros em 1492, forçando sua fuga para a África. Participou da escravidão com força total. 3. França. Exportou o iluminismo, mas também racismo científico e colonialismo brutal. Participou do tráfico de escravos nas Antilhas e na África Ocidental. 4. Inglaterra. Império global que usou a Bíblia para dominar, mas ocultou o verdadeiro Israel e dominou o comércio de escravos no Atlântico por séculos. 5. Holanda, Países Baixos. Praticou racismo institucionalizado. Grandes navios negreiros partiram de Amsterdã com destino à África e às Américas. 6. Dinamarca explorou as Ilhas Virgens e se envolveu profundamente na escravidão de africanos. 7. Alemanha. Embora menos ativa no tráfico, financiou e apoiou sistemas coloniais que capturavam hebreus negros. Promoveu a ciência racial e o apagamento da origem negra dos hebreus. 8. Bélgica. Atrocidades no Congo. Sob Leopoldo II, exterminaram milhões de hebreus bantu. 9. Estados Unidos, maior consumidor de mão de obra escrava africana no continente norte-americano. Basearam sua economia e sistema judicial na escravidão e na marginalização dos descendentes de Israel. 10. Brasil. Principal destino dos navios negreiros. Recebeu mais de 40% dos escravizados. Muitos deles, hebreus negros, foram trazidos e silenciados. Esses são os chifres, os instrumentos que agiram sob comando das cabeças para executar o plano do dragão. Essas nações não apenas participaram, mas herdaram e ampliaram as práticas ocultas dos impérios anteriores. Maçonaria com símbolos egípcios, estruturas piramidais, óleo de ouros e iniciações ocultas. Educação eurocêntrica com base na falsificação grega do conhecimento. Brutalidade e imperialismo romano adaptado ao colonialismo europeu. Cristianismo romano transformado em ferramenta de controle e substituição teológica. Influência talmúdica babilônica que moldou o judaísmo moderno, especialmente entre os judeus askenazes de origem khazar, convertidos ao judaísmo por volta do século VIII, e também sistemas de pensamento ocidentais ocultos, como sociedades secretas, códigos legais e doutrinas de exclusivismo étnico-religioso. Estão ligadas por laços ocultos de poder, sociedades secretas, pactos e ideologias que rejeitam o verdadeiro povo de Deus. A conexão com Daniel 2. A estátua profética. A visão da estátua em Daniel 2 se conecta diretamente com o dragão de Apocalipse 12. Cabeça de ouro, Babilônia. Peito e braços de prata, Média Pérsia. Ventre e coxas de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de ferro e barro. Europa dividida. O ferro e barro dos pés se conectam aos 10 chifres, revelando uma estrutura dividida, frágil, mas ainda ligada ao dragão. A estátua do sonho de Nabucodonosor representa os mesmos reinos descritos em Apocalipse 12. São os mesmos que compõem o corpo do dragão. A estátua mostra o aspecto político-militar, o dragão, o aspecto espiritual e ideológico. Os 10 dedos da estátua correspondem aos 10 chifres do dragão, potências modernas que herdaram os males dos impérios anteriores. Mas tudo desmorona com a pedra, o reino de Deus que vem e destrói toda a estrutura global.
Salmo 83, versos 1 a 9 denuncia essa conspiração contra Israel. Disseram: Vinde e risquemo-los de entre as nações, para que não haja mais memória do nome de Israel. A profecia de Apocalipse 12:3 se conecta diretamente com o clamor de Davi nesse salmo. O objetivo do dragão e de seus aliados é claro: apagar o verdadeiro Israel. Os hebreus negros, da história, da Bíblia e da consciência mundial, é a razão pela qual vemos um povo fabricado no lugar. Conclusão. Se as cabeças são os impérios que oprimiram Israel e os chifres são os que o escravizaram, então quem é o alvo do dragão? O verdadeiro Israel. E se você reconhece que o povo africano disperso, os Bantu, os Lemba, os Igbos, os Yoruba, carrega traços espirituais, culturais e até genéticos dos antigos hebreus, então você também reconhece que a profecia de Apocalipse 12 se cumpre diante dos seus olhos. Quem não colocar o Israel negro no centro da profecia, jamais compreenderá as Escrituras. Nenhum estudo bíblico pode ir na direção da verdade se o verdadeiro Israel não estiver no centro. Enquanto se ensinar que Israel é europeu, ou que os judeus modernos representam toda a linhagem, o dragão continuará escondido. Apocalipse 12:3 não é apenas uma imagem celestial, é uma descrição do sistema global que domina o mundo, manipula a fé, controla a narrativa e oprime o povo de YHWH. Mas agora, a verdade está sendo restaurada, e quem tiver ouvidos, ouça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora que conheces o rosto do dragão, agora que vês suas coroas, seus impérios e sua presença infiltrada nas doutrinas, nos tronos e nas telas, deixa-me fazer-te uma pergunta. E se o dragão estiver lançando um rio atrás da mulher, um rio de doutrinas falsas, de leis perversas, de narrativas fabricadas? No próximo vídeo, vamos expor essa nova arma da besta: o rio, a terra e o remanescente, a fase final da guerra profética, o clímax de Apocalipse 12. A última resistência do povo escondido no deserto da África. Marca no teu espírito: Apocalipse 12, o rio, a terra e o remanescente, a última resistência do Israel negro. E até lá, permanece vigilante, pois o dragão ainda ruge, e seu alvo é o despertar do remanescente.